Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar do ungido de Deus. Em Salmos 105, 15, capítulo 105, Salmo 105, versículo 15, diz assim: não toque, não maltrate os meus ungidos. Deus falou, Deus deu uma ordem aos reis. E Deus disse: não maltrate a quem eu escolhi para me servir. Então, nós devemos tomar cuidado em descer o pau naqueles escolhidos, naqueles ungidos de Deus. Se eles são ungidos de Deus, ou se eles são umas tranqueiras, não cabe a nós julgá-los e nem falar mal deles, pois Deus não gosta nada disso. Se eles não são de Deus, tudo bem, até pode falar, mas se eles são ungidos de Deus, então, se eles são escolhidos de Deus, então Deus não vai ficar satisfeito com as pessoas falando mal, descendo o pau nele, uma vez que Deus ungiu ele para servi-lo. Deus não fica satisfeito. Em Salmo 105, versículo 15, Deus alerta: não faça mal aos meus ungidos. Em 2 Samuel 1, capítulo 1 e versículo do 3 em diante, diz assim: não toque no ungido de Deus. Chegou um amalequita, um soldado amalequita, e deu uma notícia a Davi. Lá em 2 Samuel 1, a partir do versículo do 13 ao 16, você vai encontrar. E chegou e disse a Davi, olha, acontece que Saul, aquele seu inimigo, ele estava mal, ele foi atingido na guerra, e ele estava muito mal. E eu fui passando, e ele pediu para que eu o matasse, para que eu acabasse de matá-lo. E eu matei. Aí trouxe a espada dele, trouxe aqui a coroa, os pertences dele, para o meu rei. Que o meu rei vai ficar muito satisfeito com isso. Quero Davi. E Davi rasgou a roupa, jogou cinza na cabeça e começou a chorar copiosamente. E ele falou assim: o que você fez com Saul? Ele disse: eu o matei, porque ele pediu para me matá-lo. E Davi deu uma ordem aos soldados dele, falou: mate-o imediatamente, porque ele não deveria ter tocado no ungido de Deus. Saul uma vez foi ungido de Deus, e Saul pecou. E Saul saiu da presença de Deus. Mas acontece que uma vez que Deus ungiu, ninguém pode tocar, só Ele pode. Só Ele pode julgar, só Ele pode condenar, só Ele pode fazer o que Ele quiser com o que Ele ungiu. Ninguém mais pode. E nós devemos ter muito cuidado em ficar julgando esses pregadores, essas pessoas aí que pregam a palavra de Deus. E tem muita gente que chega sem temor, sem respeito e sem temor a Deus. Muitos não conhecem nem a Deus. E está descendo o pau nas pessoas, nos pregadores. Tudo bem se tem alguns tranqueira,
tudo bem, não é da nossa conta. Nós não temos nada a ver com isso. Tem Deus para julgar cada um deles. Então nós devemos ter muito cuidado, porque se eles são realmente ungidos de Deus, se Deus ungiu para pregar a palavra dele, e depois eles saíram fora, eles fizeram coisas erradas, ou eles abusaram, isso daí não é da nossa conta. Nós vamos prestar conta a Deus do que nós fizermos ou do que nós julgarmos, entendeu? Então, se nós vamos julgar esses homens e nós vamos achar que eles estão certo ou errado, quem somos nós para achar alguma coisa? Nós temos que ser temente a Deus, temos que ter o temor de Deus. E as pessoas que estão fazendo isso, elas não temem a Deus, elas não pensam. Muitos não foram nem convertidos, muitos só estão fazendo isso aleatoriamente, assim, porque está vendo as pessoas fazer, as pessoas descendo o pau neles, e elas também querem fazer, elas vão no embalo, e não se deve ir nesse embalo, deve ter muito cuidado. Então isso é um aviso para você que teme a Deus, tenha cuidado, tenha cuidado. Eu não estou falando que eles são certos, tampouco estou falando que eles são santos, não são. Mas nós devemos ter cuidado em julgá-los, porque senão Deus vai cobrar de nós mesmo. Amém? Isso é um recado que eu estou dando nessa palavra de hoje. Que Deus abençoe ricamente a quem me assiste. Amém.